Fala galera do primeiro ano, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de História. E na aula de hoje nós vamos falar sobre o sistema colonial espanhol. Lá que é a História 2, capítulo 12, beleza? Então, desde já, se você tiver alguma dúvida, pause o vídeo, escreva, faça se der para enxergar direitinho aí também. Copia os principais pontos, que é bacana para vocês poderem estudar, beleza? Então, deixem aí um like, também nos comentários alguma sugestão de como que vocês acham que seria bacana fazer uma aula, enfim, um tema, beleza? Então, vamos lá. Sabemos que os espanhóis chegaram com Cristóvão Colombo na América, e após a chegada deles à América, o que aconteceu? Várias expedições vieram posteriormente para dominar todo o território. Dois dominadores, dois conquistadores aí que nós temos de destaque é Francisco Pizarro e Hernán Cortés. Eles conquistaram toda a América, toda a América Espanhola, beleza? Após isso, a coroa espanhola ela precisa organizar todo esse território. Esse território ele é tão grande que ele vai da Califórnia, lá nos Estados Unidos, até a Patagônia, lá no Chile, e Argentina, no extremo sul da América do Sul. Então é um território muito grande, vasto e rico em minério como ouro e prata. E o que aconteceu? Para nós compreendermos como ocorreu essa dominação, nós temos que entender que era um território muito rico, e nós vamos dividir em alguns passos, tá? Falando primeiramente da economia, como funcionava a economia desse sistema. Os espanhóis, eles exploravam de acordo com o ambiente. Não era, por ser um espaço muito grande, um território muito grande, a exploração era feita de forma diferente. Então, a mineração ela acontecia nas regiões centrais, onde nós temos aí prata na Bolívia e ouro no México. Então, o ouro, a mineração era extraída na maioria das vezes nesses locais. Existiam outras minas, mas as principais eram prata na Bolívia e ouro no México. Como que funcionava também a outra forma de exploração era a agropecuária. Eles cuidavam de animais e também plantações, isso para poder manter o sistema de mineração e também manter aí o sistema de comércio com a Espanha, beleza? Então, como que funcionava aí a agropecuária? Ela funcionava aonde nós não tínhamos mineração. Então, onde não havia mineração, eles faziam a plantação de produtos tropicais. Como que funcionava a mão de obra nesse processo econômico? Eles aproveitaram a cultura mesmo e a forma de trabalho dos indígenas para fazer esse processo de exploração. Nós temos duas formas de mão de obra. A primeira é a mita e a segunda é a encomenda. A mita era um serviço compulsório que durava em torno de um ano, mais ou menos. Era onde esse poder ele era exercido geralmente pelo dono de uma mina, que pegava uma autorização com o rei, pegava um número de indígenas e fazia esses indígenas trabalharem compulsoriamente durante um período. E a encomenda era onde os donatários, geralmente em áreas agrícolas, onde os donatários eles tinham direito a algumas áreas que era dada pelo rei, e o rei ele tinha direito tanto à terra quanto aos indígenas que ali habitavam. E esses indígenas também deviam trabalhar, eles tinham que trabalhar durante um tempo para esse dono dessas terras, beleza? Então, falando também sobre a política, como que funcionava a política nessa divisão aí territorial. O que aconteceu? No início da colonização, os espanhóis fizeram igual no Brasil, né? Quem chegasse primeiro pegava, enfim, chegasse primeiro aí tinha o controle da região. Só que os
descendentes de Francisco Pizarro e também Hernán Cortés causaram muitos problemas e houve algumas revoltas nessas regiões. E o rei da Espanha, tentando resolver esses problemas, o que ele fez? Resolveu adotar um sistema mais padronizado, onde ele dividia as áreas centrais em vice-reinos. Ele dividiu todo o território da América Espanhola em vice-reinos e nas áreas no litoral e nas fronteiras ele instaurou ali as chamadas capitanias gerais. Aqui do vice-reinos nós temos vice-reino da Nova Espanha, Peru, enfim. Na nossa apostila vem descrevendo direitinho quais são os vice-reinos, mas a forma administrativa era vice-reinos. E também nós temos aí os chamados cabildos, que eram como as câmaras municipais que ficavam dentro dessas regiões, ou dessas vilas, províncias, enfim. Os cabildos funcionavam como câmaras municipais, onde geralmente os crioulos eles debatiam e resolviam problemas internos dessas pequenas regiões nesses cabildos. Nós temos também, falando da sociedade, nós temos uma sociedade totalmente bem definida e hierarquizada. Primeiro nós temos no topo dessa pirâmide nós temos os chapetones. Quem são os chapetones? Chapetones são espanhóis nascidos na América, que eu botei colônia na metrópole. Opa, calma aí. Vamos lá, vou ajeitar aqui para dar. Isso. Espanhóis nascidos na metrópole. Geralmente eles vinham para cá para ser donos de capitanias, para ser vice-reis, para ser líderes regionais de alguma região. Geralmente eles eram pessoas que eram amigos do rei ou pessoas instruídas lá na Europa, lá na Espanha, e vinham para cá para cuidar de alguma área administrativa, para ter um controle maior sobre alguma área. Geralmente os chapetones que vinham para cá eram pessoas de confiança do rei ou de algum líder, né, ou de algum chefe de alguma área administrativa do governo. Geralmente eles eram funcionários reais, funcionários do rei, funcionários dos vice-reinos, tá? E depois nós temos, abaixo dos chapetones, nós temos os crioulos. Quem são os crioulos? Eles são nascidos na colônia, e eles fazem parte da elite colonial. Eles que trabalhavam geralmente nos cabildos, tá? E também vários crioulos que vinham para cá, né? Porque geralmente os crioulos eles nasciam aqui e iam para metrópole. E eles iam estudar lá. Depois eles voltavam para cá como oficiais, como chefes militares, enfim, também políticos que participavam também dos cabildos. Eles eram a chamada elite local. Depois nós temos os mestiços, que eram brancos, eram filhos de brancos com indígenas. Esse grupo era um grupo bem comum lá, porque realmente existia essa união entre indígenas e brancos, consensual ou não, mas existia. E esses eram chamados de mestiços, os brancos, os filhos de brancos com indígenas. Geralmente eles faziam trabalhos mais braçais, eles eram os trabalhadores livres. E por fim, nós temos os indígenas escravos, que eram o grupo mais renegado, desfavorecido da colônia. Mais ainda os escravos negros africanos do que os indígenas. Mas os indígenas, eles foram a base braçal de todo o processo colonial espanhol. Tendo visto todos esses pontos, se você tiver alguma dúvida, eu peço para você deixar nos comentários que nós vamos explicar. Galera, um grande abraço, beijo, fiquem com Deus. Tchau.